Meus irmãos, dei um ok aí na mensagem, no WhatsApp, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Íamos fazer pelo computador, mas vamos fazer aqui pelo celular, devido às questões técnicas aqui. Bom dia a todos. Se eu não vir a mensagem, os irmãos me perdoem. Eu estou aqui no celular, é a primeira vez que eu faço uma live pelo Facebook no celular. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Gostaria de pedir ao meu irmão Braulio, se pudesse mandar o link da live para eu poder compartilhar com os irmãos aqui de Esfera Feliz. Bom dia, minha irmã Verônica, nosso irmão Braulio, nosso irmão da casa, nossos irmãos do Centro Espírita Miguel Arcanjo de Tombos. Está aqui Carla. Dê um abraço ao nosso irmão João, nosso irmão Rogério, todos os queridos irmãos aí da nossa casa espírita. Falem para mim, meus irmãos, pode ser pelo chat aqui, se a posição aqui que eu estou pelo celular é essa, ou essa aqui fica torta para vocês, aí pode ser essa aqui. Faz o favor para mim, meus irmãos. Obrigado, meu irmão Braulio, por ter mandado a mensagem aqui. Vamos seguir por essa posição aqui que fica mais cômoda aqui no suporte. Está ouvindo bem? Ah, que beleza. Então tá bom, meus irmãos. Peço só paciência um pouquinho, só para eu colocar um link aqui para os nossos irmãos lá aqui da nossa casa espírita poder partilhar conosco. Meus irmãos, é uma grande satisfação estar aí conversando com os irmãos nesse estudo fraterno. Graças a Deus, nós mantemos o nosso trabalho usando os recursos necessários, né, para podermos continuar, né, nessa seara do Mestre. Muito bom, meus irmãos. Meus irmãos, então nós vamos dar início ao nosso estudo e peço aí, se o som prejudicar a imagem, pode colocar aqui que eu vejo, né? A Verônica colocou aqui a outra posição, Verônica. Ó, é a posição deitada ou essa aqui? Coloca aí se é a posição deitada ou é em pé que fica melhor, por favor, minha amiga. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, o capítulo 104, como proposto pela direção, pela Verônica que nos comunicou, do livro Fonte Viva, cujo título é Diante da Multidão. Essas obras de Emmanuel são obras maravilhosas, né? São obras que nos ajudam muito a entender um pouco a proposta evangélica, a proposta do trabalho com Cristo. Eu vejo essas obras como uma obra como aquela que está naquele ditado popular que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Então, primeiro eu vou ler uma delas, que é Vinha de Luz. Foi pedido aqui o Pão Nosso, mas o que eu tenho aqui é Vinha de Luz. Então eu vou ler o Vinha de Luz, depois faremos uma oração e depois estudaremos o capítulo proposto para hoje. Tudo bem, meus irmãos? Vou colocar em pé então, Verônica. Aí eu vou ter que segurar para poder melhorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no suporte em pé aqui. Aí eu seguro aqui, mas não tem importância. A gente vai fazendo, a gente vai aprendendo aqui na prática, né? Então vamos lá, meus irmãos.
Capítulo 83, Vinha de Luz. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. João, capítulo 10. É razoável que ninguém peça ao próximo falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias. Aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é o portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre se abra aos fantasmas. Não se abra aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício, no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus. Jesus, nosso mestre e amigo incondicional de todas as horas. Agradecemos esses momentos de reflexões que iniciamos aqui e rogamos, Senhor, que as suas bênçãos possam descer sobre nós, possa envolver os amigos do Centro Espírita Miguel Arcanjo de Tombos, possa envolver os amigos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui de Espera Feliz. Que a sua luz, Senhor, possa nos envolver a todos neste momento, onde abrimos os nossos corações e a nossa consciência para a intuição dos seus prepostos, os seus mensageiros de luz, que nos envolvem e nos ajuda nessa luta diária. Muito obrigado, Senhor Jesus, por conhecermos esses princípios tão iluminados que nos iluminam a alma e que confortam o nosso coração. Muito obrigado por estarmos nessa ciência espírita que nos ajuda a conduzir o nosso caminho com retidão, com esforço no bem. Sabedores das nossas imperfeições, mas conscientes que estamos subindo no degrau da evolução, mesmo de forma lenta, mas estamos no esforço sincero e constante. Esteja conosco, Senhor. Abençoe esses trabalhos de hoje e que assim seja. Meus irmãos, eu vou colocar, peço desculpa, Verônica, eu vou colocar deitado o celular porque o meu suporte só encaixa ele deitado. Eu ia fazer pelo notebook, mas eu não consegui colocar lá rapidamente pelo notebook ao vivo. Então, eu vou deixar aqui que fica mais fácil para nós refletirmos, tudo bem? Meus irmãos, então vamos ao estudo de hoje. Sabemos que estamos passando por momentos delicados na esfera física, com essa pandemia que tem restringido, de certa forma, os nossos encontros presenciais. Sabemos que o mundo está vivendo uma certa atmosfera de tensão devido a essa doença.
Mas ao mesmo tempo sabemos que tudo não é por acaso, porque o próprio Cristo disse que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa, temos consciência que é para o nosso aprendizado de alguma forma. E cabe a gente fazer a leitura desses acontecimentos e perceber o que a vida está dizendo para nós. Qual é a mudança de comportamento que a vida pede que nós tenhamos para que isso melhore ou para que isso não volte a acontecer, esses momentos de tantas tensões. No capítulo proposto, meus irmãos, diante da multidão, Emmanuel começa com a epígrafe de uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. É interessante que essa parte ela fala sobre o momento em que Jesus estava... ele tinha acabado de curar muitas pessoas e ele subiu a um monte e aquela multidão estava atrás dele, centenas e até milhares, e ele começa a pregar aquele sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Então é nessa passagem aí que Jesus sobe ao monte e começa a pregar. Emmanuel pegou essa epígrafe e ele vem fazendo uma reflexão sobre essa questão de Jesus e a multidão e os líderes de hoje e a multidão. Então vamos procurar fazer uma reflexão bem singela, mas metódica, procurando ser bem consciente nas palavras para extrair o que Emmanuel está querendo dizer, sendo que isso é muito atual. O cenário político hoje, o cenário econômico, o cenário social, traz algumas reflexões muito importantes, muito graves, e que devem ser feitas de forma imparcial, de uma forma racional, para vermos o que a vida está trazendo para nós. Então, olha bem o que Emmanuel coloca, meus irmãos. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Vamos só fazer uma reflexão, nós estamos na metade do capítulo, sobre algumas questões para depois continuarmos. Veja bem, meus irmãos, aqui Emmanuel fala que muitos alcançam a autoridade e a fortuna através dos meios que a sociedade oferece, pela própria multidão, mas depois as esquece as pessoas. Parece que o interesse ainda fala muito alto no coração das pessoas. Existem pontos que os espíritos dizem que têm escravizado a população planetária encarnada, que é o poder e a sexualidade. E a gente percebe que, em relação ao poder, a lógica de Jesus ela é oposta à lógica do mundo.
Porque o poder do mundo é o indivíduo adquirir um status, seja uma posição política, econômica, seja uma posição de alguma monta que lhe dê capacidade de ordenar e direcionar as ações. O poder na proposta do Evangelho é justamente o contrário. É o indivíduo fazer uma entrega, uma renúncia ao seu próprio interesse individual em prol do interesse coletivo. Só que isso é uma proposta que, para as pessoas que estão mergulhadas no mundo, mergulhadas nas ilusões do mundo, que os hindus chamavam de Maya, a ilusão do mundo físico, essa proposta de Jesus é uma verdadeira loucura. Como eu renunciar a mim mesmo em prol do outro? Como eu renunciar ao interesse do meu ego em prol da coletividade? Então, apesar de Jesus já ter passado aqui há 2000 anos, propondo que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, ou que seja o maior servidor, parece que ainda não foi internalizado nos corações das pessoas. E aí ele fala algo bem interessante, porque esses livros de Emmanuel, eles têm uma capacidade de ir lá no fundo da alma da gente e chamar uma atenção de forma bem firme para algumas questões morais, algumas questões internas que a gente tem realizado. Emmanuel, ele é bem evangélico no sentido prático, essas obras de Emmanuel, né? E ele fala aqui, olha bem, sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la, a população, né? A seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Olha essa frase aqui. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. O que ele está falando aqui? É que o povo, nós aqui na Terra, ainda somos conduzidos por paixões. Paixões que muitas vezes extrapolam as conclusões da própria razão. Por exemplo, a gente vê no meio político, muitas vezes, discussões acaloradas em relação ao candidato X ou ao candidato Y, como se estivesse conversando sobre time de futebol. Então, muitas vezes, as paixões humanas, elas se estendem ao futebol, à política, a tudo. Muitas vezes não há uma discussão séria, fraterna, com interesse público, coletivo, livre dos interesses próprios. Eu estou defendendo o meu partido, eu não tenho partido nenhum, tá, meus irmãos? Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu procuro analisar a política do alto e procuro fazer as minhas escolhas. Mas a gente percebe a defesas de determinados pontos de vista, na verdade nem é ponto de vista, determinadas pessoas, defesas de partidos, defesa de linhas e não defesas de ideias lúcidas. E muitas vezes aqueles que estão no poder usam isso para manipular as massas, porque sabe que o povo gosta. O povo gosta da competição. E eles usam a competição para se enaltecer. E muitas vezes o povo não está percebendo que eles estão fazendo coisas para eles e não para o povo. Nós temos que orar muito pelos que estão no poder, para que eles tenham consciência da responsabilidade que ele tem nas mãos. Porque isso tudo vai, uma hora, ter que ser prestado conta. Porque isso vai impregnando na própria consciência. Nós lembramos, principalmente em obras históricas de Emmanuel, como Há 2000 anos, escrito através das mãos abençoadas de Chico Xavier, como Paulo e Estevão, a gente percebe, meus irmãos,
e também na história científica, né? Como que Roma usava os circos para manipular a opinião do povo. Era o chamado pão e circo. Dava pão e dava o circo. Os circos romanos eram aqueles primeiros cristãos que eram levados para aquelas arenas e eles soltavam os cristãos ali, soltavam os leões iam e estraçalhavam fisicamente aqueles cristãos e o povo comemorava aqueles assassinatos que estavam acontecendo ali. Então a gente percebe que existe uma energia interna ainda na população encarnada que gosta da competição, que gosta de passar por cima do outro, que gosta de ganhar do outro, sendo que a proposta evangélica é exatamente o oposto. Jesus vem trocar a competição pela colaboração. A civilização realmente, e aquela que nós esperamos em um mundo de regeneração, é a civilização onde nós não vamos estar preocupados em ganhar de ninguém, em vencer ninguém. Nós vamos estar preocupados em vencer a nós mesmos, a superar as nossas próprias mazelas interiores, os nossos próprios conflitos interiores. E cada um tem os seus desafios internos. Porque, na verdade, o maior inimigo do ser humano é a sua própria mente. É ela que traz felicidade ou traz tristeza diante das coisas da vida. Buda já dizia isso 2.500 anos atrás. Então a gente percebe, meus irmãos, como é muito sério isso aqui que Emmanuel está dizendo. Olha bem o que ele coloca mais embaixo. Em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Por que Emmanuel usou a palavra espantalhos? Geralmente, espantalhos é um ser para todo mundo usar aquilo ali para o ridículo ou para a difamação. E isso atrapalha muitas vezes o trabalho sério de evangelização. Mas tem algo fantástico que Emmanuel coloca aqui. Na segunda parte desse capítulo, ele começa agora a trazer a luz para a leitura, para o mundo. Ele coloca: entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. O que é o padrão de Jesus? E o que é em qualquer clima de fé? Em qualquer orientação religiosa, a proposta de Jesus brilha. Porque a proposta de Jesus, ela é universalista. A proposta espírita é universalista. E a gente ainda vive em redutos sectários, onde aqui na Terra cada um olha e fala: a minha religião é a melhor. A minha religião detém a verdade. Uma das coisas maravilhosas que eu vejo no Espiritismo, e a gente percebe isso na época de Allan Kardec, lá na França, que quando ele fazia as suas reuniões na Sociedade Espírita Francesa de Paris, nas reuniões estavam católicos, evangélicos, espíritas, padres, pastores, judeus, participavam das reuniões espíritas de discussão filosófica e espiritual com Allan Kardec. O espiritismo no seu bojo, ele é universalista. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele não fundou uma religião. Ele veio falar da natureza, das leis naturais da vida, cuja base, a principal lei, é a de amor, é a de caridade. E o Espiritismo, da mesma forma, ele não é uma religião como as outras, porque ele é uma ciência do Espírito, que estuda os fundamentos das leis naturais da vida, que estão em toda parte e em todas as religiões.
Então, quando a gente percebe a comunicação dos espíritos, se a gente pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, está cheio de comunicações dos espíritos. Muitas vezes chamado de anjos, demônios, espíritos. Quando a gente pega o Bhagavad Gita do hinduísmo, o livro sagrado deles, está cheio de comunicações espirituais. Quando a gente pega o Evangelho de Buda, a gente percebe comunicações espirituais. Isso é um fenômeno natural. E o Espiritismo é uma ciência que estuda esses fenômenos e mostra que cada um, dentro da sua prática, se há fé sincera, ele está progredindo, desde que esteja despertando o amor sincero em seu coração. E nós estamos precisando muito nos dias de hoje, meus irmãos, dessa visão de irmandade universal. As pessoas estão se dividindo muito, polarização em toda parte. É muito importante desenvolver essa unidade que todos somos filhos do mesmo Pai e que cada religião é um caminho que vai na mesma direção. Todos os caminhos vão na mesma direção, todas as religiões vão na mesma direção. Como um líder hindu disse um dia, cada religião é um ônibus que leva para o mesmo objetivo que é Deus. Mas que é importante que quando a gente chegue nesse objetivo, que a gente desça do ônibus. Ou seja, que a gente se liberte dos rótulos e realmente reconheça aquilo que é espiritual. Aí Emmanuel continua aqui. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. A palavra educação vem do latim educare, que significa tirar o conhecimento de dentro e colocar para fora. Educar significa descobrirmos o conhecimento da alma que nós já trazemos. Isso vai muito na linha socrática, da maiêutica, que Sócrates, há 2.500 anos, chamou de parto de ideias. Ou seja, cada indivíduo já tem um conhecimento internalizado. E quando ele é estimulado a se voltar para dentro de si mesmo, ele consegue acessar esse conhecimento e se libertar. Sócrates dizia algo bem importante, porque Sócrates era filho de uma parteira e de um pedreiro, um consultor de templos. Então, as referências paterna e materna nele, esses arquétipos, ajudou muito no desenvolvimento da teoria dele. As pessoas chegavam a Sócrates para perguntar alguma coisa, para esclarecer sobre alguma coisa, e Sócrates, ao invés de responder de imediato, ele fazia uma contra-pergunta, ele começava a perguntar à pessoa coisas. E a pessoa ia respondendo, e a pouco a pessoa chegava na resposta que ela mesma estava buscando. E aí Sócrates mostrava que todos nós já temos essas respostas dentro de nós. E que o caminho para entender o mundo externo é o caminho para dentro. Quando a gente compreende através do autoconhecimento esse mundo interno, a gente compreende melhor o mundo externo. O mundo é do tamanho da nossa mente. Nós olhamos o mundo com as viseiras das nossas interpretações, dos nossos conceitos, dos nossos valores. Então, quando os Espíritos perguntam no Livro dos Espíritos, na verdade, quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o meio mais prático para evoluir, e os Espíritos falam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, a gente percebe que esse é um princípio da ciência espírita, o autoconhecimento. O Espiritismo é uma ciência psicológica. Quando a gente entra no movimento espírita e procura fazer o Espiritismo entrar em nós, a gente está se propondo a uma caminhada para dentro de nós. Se nós entramos no movimento espírita, se nós não entramos em qualquer movimento religioso, sem a abertura para estar olhando para as nossas mazelas e os nossos valores e as nossas virtudes, sem essa proposta de reforma interior, sem abertura, sem a concepção de que nós podemos melhorar, que nós podemos progredir, nós não estamos no caminho certo. O que adianta eu entrar dentro de qualquer movimento achando que eu não preciso aprender mais nada, que eu não preciso mudar nada em meu comportamento? Aí eu estou me fechando.
Então a proposta espírita é de autoencontro, é de olhar para dentro. E quando a gente fala olhar para dentro, a gente está dizendo olhar as nossas dificuldades que a gente tem que melhorar e também as nossas virtudes que a gente tem que colocar para fora. Porque todos nós temos virtudes. Todos nós temos algo a contribuir para o mundo. E eu vejo que muitas depressões, muito estresse que está acontecendo no mundo é porque a pessoa não está colocando para fora as suas próprias habilidades, os seus próprios dons. Não está expandindo a sua capacidade de contribuir para o mundo externo com aquilo que a pessoa tem de bom no seu mundo interno. Por isso que o trabalho no bem nos traz muita alegria. Mas aí Emmanuel fala da educação. E quando ele fala da educação, eu lembrei de Pitágoras, porque Pitágoras, que foi um filósofo, é considerado por muitos aquele que fundou a filosofia, né? Viveu antes de Sócrates um pouco, mas também grego. É um pai da matemática, né? Um cara super inteligente. Ele era filósofo, ele era matemático, ele era astrônomo. Pitágoras navegava em todas as áreas da ciência. E ele dizia o seguinte sobre a educação. Ele dizia: eduque os seus filhos para que não tenha que punir os adultos futuramente. Essa frase de Pitágoras ela é atualíssima e muito importante. Percebemos dentro da proposta espírita que a única coisa que vai transformar essa nossa sociedade é a educação. Porque a educação é aquela que consegue mudar a consciência do ser, mudar o ponto de vista, mudar o modo de interpretar o mundo. Nós temos várias coisas que são muito importantes. A saúde é muito importante, a segurança pública é muito importante, mas se não houver um investimento em maciço na educação, nós vamos estar sempre enxugando o gelo e nunca vai resolver os problemas sociais. Porque é um povo educado que sabe se cuidar melhor na sua saúde. É um povo educado que sabe se comportar melhor e não cair na criminalidade. Então é muito importante, meus irmãos, que a gente desperte a consciência, que a gente precise parar, talvez, de focar tanto nas consequências e buscar a solução nas causas. Nós construímos tantos presídios, precisamos construir mais escolas. Precisamos colocar na mão das pessoas livros, cadernos e não armas. Nós precisamos colocar na mão da pessoa aquilo que vai transformar a pessoa por dentro, porque senão nós continuaremos ainda num ciclo vicioso, onde nós acharemos que a vida aqui é para o nosso interesse próprio e não o interesse coletivo. Processo educativo e, de preferência, educativo espiritual, que nos traz uma concepção de eternidade. Existe um grande trabalhador espírita em São Paulo, chamado Adão Nonato, acredito que alguns devem conhecer, que ele diz algo bem interessante quando ele fala que nós não temos ainda a consciência da eternidade. Nós vivemos aqui como se fôssemos ainda o corpo físico. Apesar de sermos um mundo de religiosos, o Brasil, por exemplo, é o país com maior número de católicos do mundo, maior número de espíritas do mundo, é o segundo maior número de protestantes do mundo, o primeiro é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Mas, apesar de vivermos em um planeta de religiosos, a gente percebe que a percepção de que somos seres espirituais ainda não é real na população. As pessoas ainda vivem muito sendo geridas pelo dinheiro, pelo poder, pela vaidade, pela beleza física, e que tudo isso é natural, faz parte do mundo, desde que a gente não coloque essas coisas como essenciais, primárias para a nossa vida. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus primeiramente, todas as demais coisas vos serão dadas, ele diz, a nossa experiência, os nossos valores primários devem ser espirituais. E todos esses outros,
Riqueza, poder, beleza física são secundários. O indivíduo pode até buscá-los, desde que internamente o seu coração esteja naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Porque a gente percebe pessoas correndo atrás a vida toda dessas coisas externas que o mundo oferece, mas não encontram a paz, não encontram a felicidade, porque não conseguem, porque essas coisas não comportam a felicidade que o ser humano precisa, que ele quer. Existe um vazio interno no ser humano hoje, no mundo, que ele só é preenchido por Deus. E quando eu falo só é preenchido por Deus, só é preenchido por essa concepção espiritual da vida. Essa concepção traz paz. Ela faz a gente encontrar prazer em experiências simples do dia a dia, como tomar um café pela manhã, como conversar com um amigo, como brincar com uma criança, observar a natureza, olhar a beleza de um céu estrelado à noite, a beleza de uma flor, de um passarinho cantando. São coisas simples. Agradecer por podermos respirar. Quantas pessoas não estão podendo respirar hoje em dia? Nós temos ar. Então é começar a experiência espiritual nos traz para a experiência do agora. Nos faz perceber a vida real que está acontecendo agora. E isso é um processo de autoeducação, de rever valores, de rever conceitos, de perceber qual é o meu objetivo na vida. E aí ele continua, Emmanuel, aqui no capítulo que estamos estudando. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Olha bem, meus irmãos. Isso é desenvolver a autonomia. A gente percebe ainda o povo muito dentro de um conceito da heteronomia. Teve um pensador chamado Piaget, um grande pensador na área da educação, que ele definiu 3 fases no desenvolvimento humano: a anomia, a heteronomia e a autonomia. A anomia seria nos primeiros anos, onde a criança só precisa de se alimentar, ela só quer se alimentar, dormir, ela não tem consciência, não tem razão ainda, até os 7 anos de idade mais ou menos, ela ainda vive na anomia, né? A significa negação, sem, nomia é regra. Ela ainda não tem concepção de regras sociais, apenas vive o instinto. Geralmente, isso não é uma regra, mas é uma média, né? Dos 7 aos 14 anos, a criança passa pela fase da heteronomia. Isso vai até quase os 18 anos. Hétero é diferente, nomia é regra, é quando o indivíduo já percebe que existem regras sociais para seguir e ele segue essas regras, mas são regras sempre ditadas por alguém fora dele, seja os pais, a escola, a religião. Então são indivíduos heterônomos que vivenciam a heteronomia. Participam da sociedade, atuam, mas seguindo regras impostas pelos outros. Quando o indivíduo adquire uma maturidade, quando ele adquire uma liberdade de consciência, uma capacidade de tirar conclusões racionais do que é bom, do que é ruim, ele entra na fase da autonomia, que pressupõe 18 anos para cima, 21 anos. Isso é uma média orgânica, né? Mas o que temos percebido, meus irmãos, é que a grande massa popular parece que estaciona na heteronomia, onde falta um filtro diante das informações que recebe para saber o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é uma informação fundamentada, o que é uma informação que é apenas fofoca de WhatsApp. E as pessoas estão mergulhadas nesse processo, sendo conduzidas de forma cega para caminhos, para direções, sem ter um filtro, sem ter uma consciência crítica, capaz de mostrar melhor qual é realmente o melhor caminho. Nós estamos vivenciando aí momentos muito difíceis por causa dessa doença, Covid, né? E graças a Deus nós temos uma luz hoje no mundo que não tínhamos ano passado, que é a vacina, que é comprovado cientificamente o efeito delas,
como ela é benéfica. Nós temos países como Israel, que os casos de infecção e de morte já estão lá embaixo, já estão quase chegando a erradicá-la ali, porque já vacinaram mais de 50% da população. Nós temos Reino Unido, que está voltando à normalidade, porque também estão vacinando em massa. Nós temos Estados Unidos, que já vacinaram já aplicaram mais de 140 milhões de doses, e a vida está começando a voltar ao normal. Graças a Deus nós temos a vacina aí. Mas por incrível que pareça, nós encontramos ainda movimentos anti-vacina. Pessoas que combatem a vacina. Devido a ideias que foram construídas, narrativas falsas, de teorias diversas, que isso aconteceu no século passado também, aqui no Brasil. Pessoas que contestam evidências científicas. E pior, conduzem outras que vão acreditando nisso e aquilo vai replicando através do fenômeno da internet e vai levando as pessoas para um caminho torto, para um caminho de destruição. Então as pessoas estão muito ainda nessa heteronomia. A capacidade de filtrar, de criticar no bom sentido, de perceber o que é uma informação verdadeira, com fundamento científico, com respaldo de pessoas que têm experiência na área, e de informações que são fofocas, que circulam por aí. A fofoca sempre existiu, mas agora ela está potencializada pela mídia, infelizmente. Então, a gente percebe que, como Emmanuel está dizendo aqui, o verdadeiro líder, os verdadeiros líderes, não são aqueles que escravizam o povo a caminhar cegamente, sendo conduzidos de forma acrítica para caminhos de acordo com seus interesses. Não. O verdadeiro líder é aquele que ajuda o outro a crescer, ajuda o outro a adquirir uma independência mental, uma autonomia consciencial, uma capacidade de caminhar com os próprios pés, de caminhar livremente. Jesus, que é o nosso maior modelo e guia, como está escrito na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ele vem mostrar essa liderança ideal. Jesus foi, para nós espíritas, para nós cristãos, foi o maior líder que desceu aqui na Terra. Mas como líder, ele propôs que nós caminhássemos cada vez mais com autonomia. Ele diz: se quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. E Jesus falou mais, depois de certo momento, quando ele percebeu que os discípulos já estavam entendendo aquela proposta, ele diz no Evangelho: agora eu não vos chamo mais de discípulos, mas de amigos. Então o verdadeiro líder quer que o outro cresça, quer que o outro expanda, quer que o outro desenvolva os seus potenciais. E o verdadeiro líder, muitas vezes, ele se coloca como menor para que o outro apareça. Mas isso não é nenhum complexo, mas é um gosto de ver o outro se expandir. Então a gente percebe essa proposta evangélica, educativa, pedagógica, naquela simbologia da lavagem dos pés. Quando Jesus pega e vai lavar os pés dos discípulos. E aí alguns discípulos falam assim: mestre, não faça isso, você é o mestre, como é que vai lavar os meus pés? E Jesus fala assim: eu tenho que fazer isso, senão não vai ter sentido eu ter vindo aqui. E aí Jesus lava os pés dos discípulos. Isso é uma simbologia muito forte, porque lavar os pés do outro é você se colocar como menor. E aí voltamos naquilo que iniciamos no estudo. A proposta de Jesus é aquela proposta onde o maior é aquele que se coloca como o maior servidor. Qual é o maior líder? É aquele que serve mais, é aquele que trabalha mais, é aquele que ajuda mais o outro, o semelhante. Esse é o líder. Não aquele que é ajudado, é servido. É o contrário. Os espíritos de luz que estão em volta de nós em todo momento, principalmente nos trabalhos espirituais, eles são invisíveis. Eles não aparecem
para aquele que não tem a visão mediúnica, porque eles não precisam de aparecer. Eles estão ali para ajudar-nos a conduzir os trabalhos, a receber uma ajuda. Eles estão ali como anjos silenciosos, onde as suas mãos são sentidas pelo nosso coração, mesmo que a gente não vê com os olhos físicos. Então, o trabalho proposto por Jesus é aquele trabalho onde nós nos colocamos como invisíveis, mas plenamente atuantes, intensamente atuantes no trabalho do bem. É o trabalho de ajudar sem olhar a quem. Quando eu olho, meus irmãos, quando eu revejo os livros de André Luiz, que para mim é uma das maiores obras que já passaram por aqui na literatura espiritualista, principalmente aquele livro Missionários da Luz, André Luiz, é o espírito que escreveu através de mãos de Chico Xavier, eu vejo muito essa dimensão da vida cristã. Quando André Luiz chega lá em Nosso Lar, escrito no primeiro livro, Nosso Lar, ele começa a perceber como funciona aquela sociedade ali. As pessoas nos parques, conversando, trabalhando, umas se recuperando, outras ajudando. E ele, como médico, André Luiz, alguns estudiosos falam que ele foi Carlos Chagas, na época de Oswaldo Cruz, mas são opiniões, né, que podem realmente ser. Mas ele era um grande médico no Rio de Janeiro, um médico benquisto, né, mas que desencarnou numa situação difícil, André Luiz. E ele ficou 8 anos numa situação vibracional difícil, que ele chamou de umbral, né? E depois ele foi resgatado a uma colônia espiritual chamada Nosso Lar e começou a ser tratado lá. Até que ele se recuperou e começou a trabalhar lá também. Mas algo que me chama atenção nessas obras é a coleção Mundo Maior, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, é que André Luiz percebe que o movimento social é um movimento onde cada um está ali procurando olhar para dentro de si mesmo e ver qual é o caminho que ele pode ter para ele crescer como pessoa, como espírito. Então André Luiz, que era um médico muito importante, lá ele vai ser aquele que limpava o chão das câmaras de retificação, que é uma espécie de enfermarias para espíritos muito desarmonizados, e ele ia limpar o chão, ia limpar os doentes. André Luiz, ele volta a uma condição de humildade necessária para aquele que quer evoluir de verdade. Toda a habilidade que ele tinha de médico lá não fazia diferença. Se fazia um pouco na área intelectual, mas lá ele aprendeu a servir, a desenvolver o coração na bondade, no bem, em relação ao irmão que está à sua frente. Então ele foi trabalhar como o último, para depois retornar a evoluir, a crescer espiritualmente e deixar esse legado que ele deixou através das mãos de Chico Xavier. Então a gente percebe que a proposta aqui, colocada no livro, nesse capítulo, é a proposta onde o líder, ele é aquele que trabalha para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se tornem livres. E só é livre de verdade aquele que assume a responsabilidade da própria vida. Não existe liberdade sem responsabilidade. Eu percebo que nesse fenômeno de heteronomia existem certas dependências emocionais muito importantes que as pessoas têm que se libertar, que todos nós temos. É de achar que o outro pode me fazer feliz ou o outro pode me fazer triste. Isso é colocar nas mãos do outro o meu estado interior que eu quero estar. É colocar na mão da outra pessoa o meu grau de felicidade, de paz ou de tristeza. Não é assim que funciona? Na verdade, a proposta aqui, a proposta evangélica, é que nós temos esse poder dentro de nós de trazer a nossa felicidade ou a nossa desdita. Isso é uma escolha nossa.
Se alguém vem me trazer um presente e eu não aceito, com quem fica o presente? Com a pessoa. Se alguém me agride e eu não acolho essa agressão, não incorporo essa ofensa, eu continuo bem. Pode doer? Pode. Eu acolho a dor no sentido de aceitar que a pessoa me ofendeu. Mas depois de vir esse processo de conscientização da própria dor, deixa ela passar e segue a vida. Nós não temos que ficar carregando dependências de tristezas ou de alegrias que não estão no nosso poder. Estão nas escolhas que as pessoas fazem. Agora, nós temos um poder que não podemos nos evadir dele, que é o poder da nossa escolha. Nós escolhemos o que queremos colocar dentro de nosso coração. Nós escolhemos qual é o alimento que nós queremos colocar na nossa mente. Se são alimentos de luz ou alimento de trevas. E quando eu falo alimentos, o que é isso? É o tipo de conversa que eu escolho ter, o tipo de livros que eu escolho ler, o tipo de programas que eu escolho assistir. Eu estou escolhendo esses alimentos que vão me trazer paz e consciência, ou eu estou viciando a minha mente em alimentos que vão me trazer estado interior desagradável, depressivo? O espírito Joana de Ângeles, que escreve através de Divaldo Pereira Franco, fala muito sobre isso. Nós temos que ter cuidado como nós estamos preenchendo o nosso inconsciente, se de alimentos de natureza de luz ou de sombras. À medida que a gente faz essa escolha, a gente participa de uma reunião, a gente assiste uma palestra, a gente participa de um trabalho social, a gente participa de alguma atividade que vai trazer ideias de bondade, de luz, nós vamos iluminando o nosso inconsciente de dentro para fora. E depois nós vamos sentindo um bem-estar natural, um bem-estar do nada, uma alegria que não precisa estar acontecendo alguma coisa importante para poder a gente estar naquele estado. Nós simplesmente estamos felizes, porque iluminamos o nosso inconsciente de conceitos positivos, de valores positivos, de valores evangélicos, de luz. O perdão, por exemplo, é um desse valor. Graças a Deus nós temos irmãos que podemos compartilhar essas palavras. Graças a Deus em nossa vida nós temos pessoas que podemos parar e conversar sobre Jesus, conversar sobre o bem, conversar sobre o perdão, conversar sobre o mecanismo da vida de ação e reação, onde sabemos que tudo que nós fazemos ao outro, nós estamos fazendo a nós mesmos, porque estamos todos dentro do mesmo barco, estamos todos mergulhados no mesmo mundo. Estamos todos interligados por redes invisíveis de energia, que o autor espiritualista Pietro Baldi chamou de noures. São ondas de energia que nos interligam a todos, e não faz sentido eu agredir o outro, nem através da violência física, nem através da agressão verbal. Não faz sentido eu ofender a outra pessoa, porque a outra pessoa está ligada a mim. Então a única coisa que nós podemos fazer é o bem, é ajudar, seja através das palavras, seja através das ações, seja através de um ouvido para ouvir, de um abraço, de um olhar, seja de qualquer forma, mas a única coisa que nós podemos fazer é ajudar as pessoas, porque só assim nós estamos ajudando a nós mesmos, porque fazemos parte da mesma unidade. E é exatamente isso que Emmanuel vem falando aqui. No último parágrafo, no penúltimo e no último, olha bem o que ele fala. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as, as pessoas, sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Olha bem que interessante isso, meus irmãos. A própria expressão Pai Nosso mostra que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Francisco Cândido Xavier olhava a família humana como sua família. Todos os seres humanos como sua família.
Outro Francisco grandioso, que é Francisco de Assis, que viveu lá no século XII em Assis, ele considerava a família todas as criaturas de Deus. São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, não importa qual terminologia usamos, ele pregava para os peixes, ele conversava com as flores, com as aves, ele chamava o sol de irmão, e a lua também de irmã, irmão sol, irmã lua, irmão fogo. Olha a dimensão de consciência desse ser. Ele olhava todas as criaturas como sua família, porque somos todos pertencentes à mesma família. Essa consciência de unidade é que precisamos desenvolver, meus irmãos. Essa consciência que estamos todos dentro da mesma evolução. Estamos todos progredindo, mas precisamos das outras pessoas para progredir também. Estamos todos juntos. Então a gente percebe que a proposta espírita, que é a proposta evangélica, e assim como as propostas de todas as religiões sérias, é a proposta de desenvolvermos isso. E esse capítulo, mais especificamente, Diante da Multidão, onde ele faz uma reflexão, Emmanuel, sobre as lideranças e a multidão, que essas reflexões possam trazer para nós uma responsabilidade maior diante dos nossos atos, diante das nossas escolhas, das pessoas que irão nos dirigir. É importante que a gente olhe, juntamente com o histórico do ser, que a gente comece a perceber o coração do ser, que a gente procure perceber os sentimentos do indivíduo. Se existe ali compaixão, se existe amor ao próximo, se existe competência, razão, se existe boa vontade. Espero, com esperança, meus irmãos, que esses dias de dificuldade da pandemia irão passar. Com certeza irão passar. Só que é importante que mesmo quando passar e voltarmos à normalidade da vida, que nós, seres humanos, reflitamos por que isso acontece. Qual é o comportamento que estamos tendo como sociedade que acaba gerando essas coisas? Para que não volte outras coisas depois, e talvez até pior. Segundo esse espírito que eu citei, chamado Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, através das mãos da psicografia de Divaldo Franco, existem estudos históricos sérios mostrando que sempre na história, depois de grandes guerras, de grandes conflitos, surgiram pandemias, epidemias. Então ele cita lá, no final da Idade Média, as cruzadas, onde vários cristãos mataram muitas pessoas em nome de Deus, que é uma coisa absurda, né? Surgiram a peste negra. Teve também, depois da Primeira Guerra Mundial, aquele conflito também que matou muitas pessoas, muita polarização, 1915 a 1919, surgiu a gripe espanhola, mais ou menos naquela época. E ele vai citando Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, surgiu a AIDS depois, teve várias epidemias aí, realmente há um certo padrão. E aí esse espírito vem explicando que quando as pessoas estão muito conflituosas, muito bélicas, muito polarizadas mentalmente, nós vamos emitindo matéria mental desequilibrada para o meio ambiente, para a natureza, para o meio que está em torno de nós. E essa energia desequilibrada mental vai ativando bactérias, vírus, que muitas vezes estão adormecidos no meio da natureza e eles se voltam contra nós, como se fosse uma repercussão da natureza diante do nosso conflito interior, energético que nós estamos emitindo. Então a gente começa a perceber que muitas coisas dá para ser trabalhadas.
Essa pandemia ela surgiu numa época onde estava havendo muitos conflitos, polarizações na internet, no mundo de modo geral, países se armando contra outros países, e de repente surge esse vírus e coloca as grandes nações de joelhos. O mundo para. Então, é importante que a gente faça essa parada e essa reflexão para que isso não passe sem trazer um crescimento para nós. Por que acontece esse tipo de pandemia? Para nos fazer despertar para alguma coisa. E é importante que a gente desperte o mais rápido possível para suavizar, harmonizar a psicosfera do planeta, para que isso não volte a acontecer, para que isso não retorne, porque o aluno ele só precisa de fazer uma prova de novo quando ele não aprende a lição. Quando ele aprende, ele passa para a série seguinte. Parece que já está na hora de nós, seres humanos, passarmos para o degrau seguinte, para um mundo de mais regeneração. Mas para isso é necessário que aprendamos a lição. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Gostaria de agradecer muito a oportunidade desses irmãos queridos do Centro Espírita Miguel Arcanjo, Verônica, o Braulio que me deu uma assessoria técnica aqui, muita saudade dos irmãos. Se Deus quiser, quando passar uma hora que tiver a oportunidade, pode contar conosco para estarmos aí fazendo um estudo. Uma coisa boa do movimento espírita é isso, né? Ele vai expandindo a nossa família. A gente vai encontrando essa família afetiva, espiritual, nas cidades vizinhas, nos estados, em outros lugares, graças a Deus. Então, tenho muito a agradecer. Agradecer também a Verônica, né, que está sempre nos chamando, sempre com palavras carinhosas. Agradecer aos nossos irmãos de Esfera Feliz, que eu vi, tinha uns olhando aí, não dá para ver direito, mas tem uns assistindo o nosso estudo, nosso grupo de estudo de quarta-feira, dos demais irmãos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, daqui Esfera Feliz, e outros irmãos que estejam aí. Eu estou vendo aqui a Adriana, né? Grande abraço. Meus irmãos, então nós vamos finalizando por aqui. Maíra, né? Vou virar aqui um pouquinho só para ver aqui. Maria Madalena, é a Madalena, nossa presidente da casa. Verônica, muito obrigado, um abraço para vocês também. Sempre que precisar, nós estaremos aqui, com certeza. Gratidão aos irmãos. Nós vamos fazer então uma prece final para finalizarmos o estudo de hoje. Então vamos orar. Lembrando antes da oração, que a minha mãe mandou um abraço para todos os irmãos de Tombos. Minha mãe é aquela companheira que está sempre conosco nos estudos, né? Uma menina de 85 anos que gosta de nos acompanhar e é uma inspiração para a gente de amor. Um abraço, minha mãe, se você estiver assistindo. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, agradecemos essa oportunidade que tivemos aqui de fazer algumas reflexões singelas junto aos nossos irmãos. Rogamos, Senhor, que a sua presença seja sempre real em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela luz que recebemos de Ti, que vem nos fortalecer nesses momentos graves pelos quais passamos. Senhor Jesus, rogamos agora que a sua luz envolva cada um que esteja assistindo aqui, em casa, onde estiver. Envolva sua mente, envolva seus corações, trazendo uma tranquilidade para a sua alma e uma paz para o seu espírito. Senhor Jesus, que a sua luz envolva as nossas cidades de Esfera Feliz, de Tombos, assim como todas as cidades de nosso Brasil. Que a sua luz, Senhor Jesus, envolva todo o nosso planeta Terra,
chegando a todos os corações, principalmente aqueles que mais sofrem, aqueles que estão passando por dores físicas ou dores morais. Que a sua energia de paz e de luz possa envolver a todos nós nesse plano, trazendo esperança, trazendo fortalecimento, trazendo fé. Que possamos, Senhor Jesus, continuar caminhando junto ao Senhor, continuar caminhando o caminho que o Senhor nos deixou através de seu Evangelho e através das mensagens espirituais que chegam até nós. Que possamos continuar contigo na firmeza, na esperança e na suavidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. Muito obrigado, bons Espíritos, por nos ajudarem na nossa caminhada. Que esses dias dessa semana que se inicie possa seguir com força, com fortalecimento, que possamos sentir a sua presença em todas as atividades profissionais, domésticas que executarmos, que possamos estar sempre conscientes que o Senhor está sempre junto de nós. Que assim seja. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.